Olá, mais uma vez estamos aqui para contar uma história bíblica, não é? Da Palavra de Deus. E é uma história muito bonita, como todas as outras, né? Que domingo nós temos contado aqui, temos falado para as crianças. E a tia Silvia sabe que tem grandões que gostam também das histórias, que aprendem muito. Eu fico muito contente com isso, né? Porque a Palavra de Deus, ela é muito especial. Quando alguém gosta de ouvir as histórias, sempre aprende alguma coisa, não é? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, contar mais uma história bíblica. Abençoe todas as crianças, as pessoas que estão assistindo este vídeo, para que possam entender o recado do Senhor para nós hoje. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A história de hoje está lá no livro de Josué. Josué foi um homem muito importante, foi um grande ajudador de Moisés, né? Na saída do Egito, quando o povo saiu, Moisés precisava de muitas pessoas do lado dele. Josué sempre estava do lado de Moisés, né? E aquele povo estava ali, Deus ajudando Moisés, orientando, dando sabedoria, sempre dando força, dando coragem para Moisés. Mas Moisés foi ficando meio cansado, foi ficando meio idoso e sempre precisavam de pessoas porque eles andavam muito pelo deserto, armavam as suas tendas, porque eles não moravam em casas, eles moravam em tendas. Então eles armavam todo aquele acampamento e dava muito trabalho, né? Então eles montavam as suas tendas e ali eles ficavam durante muitos dias até chegar à terra que Deus prometeu que daria, né? Aos pais, aos filhos e gerações que iam ver aquela terra prometida, que Deus havia prometido há muito tempo. E eles continuavam a caminhada deles, né? Então Moisés sempre buscando ao Senhor, sempre indo no monte falar com Deus. E um dia Deus falou com Moisés de maneira muito especial. Moisés estava lá naquele monte e Deus falou: Moisés, meu servo, eu preciso de dar a você umas leis para o povo seguir. O povo ficou muitos anos no Egito, 430 anos lá no Egito. Então eles têm alguns costumes que não são muito bons e eu vou dar a você as leis. Você vai levar essa lei ao povo e o povo vai passar a seguir estes mandamentos. São 10 mandamentos muito importantes. Então Deus escreveu com o dedo dele numa pedra, em 2 placas grandes de pedra, os 10 mandamentos. Você pode conhecer os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Faça um exercício, copie num caderno Êxodo 20 para você ver como você pode usar os 10 mandamentos hoje, nos nossos dias, porque eles valem até hoje, aqueles mandamentos que Deus deu há muito tempo. E Moisés desceu dali daquele monte e falou para o povo: Deus nos deu leis e nós vamos seguir estas leis para continuarmos sendo ouvidos pelo Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando. E assim foi feito. Um dia Deus falou com Moisés: Moisés, construa um tabernáculo. Um tabernáculo é um local onde eu vou ser cultuado por todo o povo de Israel, aquele povo todo que está ali acampado ali. Então Moisés, junto com outras pessoas, construiu um tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda onde Deus podia falar, a presença do Senhor estava ali. Então todo o povo habitava em tendas em volta e o tabernáculo estava ali no meio. E as pessoas entravam, ofereciam cultos a Deus. Mas somente quem podia ficar lá dentro do tabernáculo? Os sacerdotes. Eram os homens escolhidos por Deus para ficarem no Santo dos Santos, que era o local especial do tabernáculo. E Moisés, lembram que as tábuas da lei, os 10 mandamentos que Moisés recebeu, Deus também falou com Moisés: Moisés, construa o tabernáculo e construa uma arca grande, e você vai fazer com que essa arca seja toda trabalhada em ouro, por dentro e por fora. E dentro desta arca você vai guardar as tábuas da lei, os 10 mandamentos.
E foi assim que Moisés fez. Aqueles sacerdotes eram filhos de Arão. Lembram de Arão, irmão de Moisés? Arão e os seus filhos eram sacerdotes. Somente eles poderiam entrar no tabernáculo e ir lá na arca e pegar os utensílios que estavam ali para o culto ao Senhor. E assim Moisés fez, guardou aquelas tábuas da lei dentro da arca e se chamou a Arca da Aliança, que era a aliança que Deus tinha feito com Moisés. E Arão e os seus filhos eram responsáveis por essa parte no tabernáculo. Então o tempo foi passando e aquela arca ficava lá dentro. Certo dia, Moisés sentiu que ele estava ficando cansado, idoso, e ele então chamou o jovem Josué diante de todo o povo e falou: Josué, servo de Deus, você tem uma missão muito importante. Eu já estou ficando cansado, daqui uns dias eu não vou estar vivo mais e você vai continuar levando o povo até o povo atingir a terra prometida, até o povo chegar a Canaã. E Josué, imaginem como ele ficou feliz. E Moisés falou assim: seja forte. Olha o nosso versículo de hoje, ó, seja forte, coragem, muita coragem, esperem no Senhor. E foi isso que Moisés falou com Josué: ser forte, corajoso. O Senhor será com você assim como foi comigo. E foi isso, nosso versículo de hoje. Seja forte, corajoso, esperem no Senhor. Está lá em Salmo 27, 14. E assim Moisés deu todas as instruções para Josué. Certo dia, Deus chamou Moisés lá no monte. E Moisés já estava ficando cansado, velhinho, e falou: Moisés, meu servo, venha aqui no monte, o Monte Nebo, que eu te mostrarei a terra de Canaã ao longe. E Moisés foi lá no monte e Deus mostrou a terra de Canaã, uma terra maravilhosa, uma terra com água, com fruteiras, uma terra onde eles poderiam cuidar dos rebanhos, onde eles poderiam ser felizes. Veja, Moisés, eu sei, você não vai entrar nesta terra, porque a sua idade também não deixa, as antigas gerações que vieram do Egito não vão ficar nessa terra. Mas Josué, ele vai conduzir o povo até esta terra. E não demorou muitos dias, Moisés morreu. Moisés morreu, foi sepultado, o povo ficou triste, mas sabia da importância da vida de Moisés com todo aquele povo, tudo que Moisés passou para aquele povo. Que coisa linda que foi a história, né? Desde o nascimento até quando Moisés pôde trabalhar para o povo, até ele morrer, ele trabalhou para o Senhor. Ele foi usado, ele foi forte, ele teve coragem. Nós precisamos de ser assim também, não é? Corajosos e fortes. Quantas dificuldades Moisés enfrentou? Lembram da travessia do Mar Vermelho? Quanta dificuldade de levar aquele povo todo com o faraó e seu exército atrás. Moisés foi forte, corajoso e confiou em Deus. Nós também, quando temos algum problema, nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude, e Deus vem em nosso encontro. E assim Moisés pôde ver ao longe, porque onde eles estavam acampados dava para ver muito ao longe. Então Moisés subiu um monte muito alto e viu toda aquela terra, toda aquela terra. E Moisés morreu, foi se encontrar com o Senhor lá no céu. E aí continuou. Quem era que ia seguir agora com aquele povo? Josué. Certo dia, Josué foi lá no monte orar. Josué, aquele homem que Deus tinha escolhido, que tinha falado com Moisés, foi lá no monte orar. E quando ele estava lá no monte orando, chegou um homem perto dele, um homem com uma espada. E Josué assustou-se. Quem é você? Você é dos nossos? Ou você é de algumas cidades daqui de perto? Porque o povo hebreu está acampado aqui, mas nós não sabemos do povo que tem em volta. Nós estamos indo em direção à terra de Canaã.
Aquele homem falou: eu não sou nem do seu povo e nem seu inimigo. Eu sou comandante do exército de Deus. Gente, olha que coisa mais linda, Josué, diante do comandante dos anjos do Senhor. Eu estou aqui, Josué, para falar com você. Seja forte, seja corajoso, porque eu já entreguei uma cidade em tuas mãos. Você é um servo de Deus, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. E você faz com que o povo obedeça às leis, sejam fiéis ao Senhor, sigam as leis que Moisés já tinha deixado lá no tabernáculo, sigam, porque eu vou dar as cidades que estão no caminho de vocês, você vencerá, você e todo o povo que estiver com você. E aí, aquele homem se retirou da presença de Josué. E Josué, imaginem como ele ficou pensando em tudo aquilo ali, naquele povo todo que estava lá embaixo. Ele estava lá em cima no monte falando com o Senhor, e o anjo de Deus veio e falou com ele que ia entregar as cidades na mão dele. E Josué ficou pensando: nós temos sim cidades aqui perto de nós, cidades fortificadas, cidades grandes, mas Deus falou: seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. E foi isso que Josué fez. Josué esperou em Deus, desceu dali daquele monte e falou com o povo dele: povo, nós temos que lutar. Nós temos que seguir as leis. Nós temos que seguir as leis que Deus deixou. E aí nós vamos ter vitória. O anjo de Deus hoje me falou que nós vamos ter vitória. E dali eles começaram a agir, porque tinham cidades fortificadas no meio do caminho indo para Canaã. Então eles tinham que vencer o povo daquela cidade. E foi isso que aconteceu. Perto deles havia uma cidade grande, bem grande, com seus muros altos. O nome dessa cidade era Jericó. Jericó tinha os muros de pedras, eram muito altos e eram fortes. As muralhas de Jericó, os muros eram muito largos, tão largos que tinham casas em cima do muro. Então Josué escolheu 2 espiões, 2 homens. Espiões, vocês vão dar um jeito de entrar em Jericó. Quando alguém entrar para vender algum mantimento para alguém dentro da cidade, vocês entrem juntos, mas não deixem ser pegos. E aquele povo, aqueles 2 espias, entraram e eles ouviram tudo como era a cidade. Aquele povo não adorava a Deus, aquele povo tinha os ídolos deles, e o rei lá de Jericó era mau. Isso tudo eles puderam ver, mas só que lá em Jericó os espias foram descobertos e se esconderam na casa de uma mulher. O nome dessa mulher era Raabe. Raabe escondeu os espias que Josué tinha mandado para olhar a cidade, e eles não foram pegos, porque Raabe escondeu eles na sua casa. A casa de Raabe era em cima do muro da cidade. Então, quando o povo da cidade, o rei, descobriu que Raabe tinha escondido os espias, o rei foi de encontro a Raabe. O que é isso, mulher? O que é isso que você fez? Você escondeu os espias? Não, rei, eu não escondi os espias. Eles estiveram na minha casa, mas eles já foram embora. Então, aquele rei deixou Raabe em paz, mas os espias não tinham ido embora. Eles estavam escondidos. E Raabe disse a eles: olha, vocês vão, mas vocês vão me prometer que quando vocês vierem aqui destruir a cidade, vocês vão salvar a minha família, eu, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. E aqueles espias prometeram para Raabe: olha, Raabe, vamos fazer um trato. Você nos ajudou e nós vamos salvar a sua vida e a vida da sua família. Vamos combinar o seguinte: quando o povo de Deus vier para atacar a cidade, destruir a cidade, porque essa cidade está no meio do nosso caminho para Canaã, você vai pendurar uma corda vermelha na janela da sua casa. E quando o povo chegar e ver a corda vermelha, eles não vão atacar a sua casa. Está combinado? Está feito o trato. Então Raabe fez essa combinação com eles para que eles salvassem a vida dela. E ela ficou quieta na sua casa. E chegou o dia.
E aquele anjo que teve aquele encontro lá no monte com Josué, deu todas as explicações de como Josué deveria fazer para vencer a cidade de Jericó. E foi isso que Josué fez. Josué convocou o povo. Primeiro que ele convocou foram os sacerdotes com a Arca da Aliança. Sacerdotes, vocês vão marchar. Todos nós, os homens, mas primeiro os sacerdotes vão na frente tocando as suas trombetas, as suas cornetas com chifre de carneiro e os sacerdotes com a Arca da Aliança atrás. E o povo todo vai marchar em volta da cidade. Olha o povo aqui, o povo vai marchar em volta da cidade e Deus nos entregará Jericó. Porque Deus, ele prometeu, seja forte e tenha coragem e esperem no Senhor. E foi isso que Josué fez. Josué foi forte e corajoso. E então os sacerdotes tocaram suas trombetas e deram uma volta em volta da cidade de Jericó. Os sacerdotes, outros com a Arca da Aliança, fizeram a mesma coisa e o povo todo deu uma volta inteira em volta da cidade de Jericó. E aquele povo, imagina como ficou o povo lá da cidade de Jericó, pensando, né? Por que essas pessoas estão rodeando a cidade, tocando as suas cornetas, as suas trombetas? E aí, no primeiro dia fizeram isso, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. O anjo disse a Josué que eles deveriam rodar a cidade por 6 dias, uma vez. Então eles rodeavam e voltavam para o acampamento, rodeavam e voltavam para o acampamento. E o anjo disse, mas Josué, preste atenção, no 7º dia vocês vão rodear a cidade por 7 vezes. E foi isso que aconteceu. E quando vocês rodearem a cidade por 7 vezes e as trombetas tocarem, o povo vai gritar e as muralhas vão cair. E foi isso que aconteceu. E quando Raabe percebeu que aquele povo estava voltando, os sacerdotes estavam voltando e os sacerdotes com a Arca da Aliança e todo o povo já ficando em volta novamente das muralhas para eles entrarem na cidade de Jericó. O que foi que ela prometeu que ela ia fazer? Pendurar uma corda vermelha na janela dela para que a casa dela não fosse destruída. Então ela deixou aquela corda lá pendurada. E quando o povo chegou e os sacerdotes começaram a tocar as trombetas e a Arca da Aliança com os outros sacerdotes começaram a marchar, como Moisés tinha ordenado, e todo o povo começou a circular a cidade. E eles fizeram isso, sabe quantas vezes? 7 vezes. Na 7ª vez, Josué deu a ordem ao povo: gritem, gritem muito alto, e as cornetas tocaram. E todo aquele povo gritou, e quando o povo gritou, as muralhas começaram a cair, começaram a ser destruída. Aquela cidade toda forte começou a cair e ficou toda destruída. A única coisa que não ficou destruída foi a casa de Raabe, porque Deus atendeu a oração de Josué e o que ele tinha combinado com Raabe, ele cumpriu. Assim, eles ficaram livres daquele povo, puderam entrar na cidade e destruíram toda a cidade. Já não existia mais a cidade e o caminho ficou aberto para que eles pudessem passar para Canaã. É assim que Deus faz. Quando nós confiamos, quando nós somos fortes e temos coragem e esperamos nele, nós vencemos. E quando nós temos um problema, o que temos que fazer? Confiar em Deus. Hoje, se você tem um problema, se você está enfrentando dificuldade na sua casa, na sua família, ore a Deus, tenha coragem, tenha força, como Josué e todo aquele povo que conseguiu destruir aquelas muralhas.
Deus abençoe sua vida e te dê força e coragem para você enfrentar os problemas que virão. Um beijo grande da tia Silvia, um abraço gostoso, que você tenha aprendido com essa história e coloque em prática na sua vida os ensinamentos de hoje. Tchau!